CET, eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Luiz Calçada por ter aceitado o nosso convite e aos participantes que abraçaram esse evento conosco. Eu tenho certeza que esse evento irá nos agregar bastante. Agora eu vou passar a palavra para o professor Calçada. Boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer primeiro aí ao grupo da SEMEC pelo convite para dar um mini curso. Queria também assim deixar claro que é o meu primeiro curso de forma remota. Então, para mim também é uma experiência nova e eu quero que vocês aproveitem bem o curso. Eu estava falando com o pessoal da SEMEC antes da gente fazer a abertura do curso, de que a ementa desse mini curso ele é suficiente para vocês chegarem a conseguir implementar equações. Deixa eu só subir aqui, espera aí que não está. Está aqui. Né? Conseguirem resolver equações diferenciais ordinárias e parciais, né? Utilizando qualquer tipo de linguagem. No nosso caso, nós vamos utilizar o Octave, por quê? Porque o Octave ele é um sistema de programação, ele é uma plataforma de programação que ele é sem custos. Nós vamos, né, fazer o download do programa do Octave, vou apresentar para vocês as interfaces do Octave e nós vamos resolver os problemas numéricos. Obviamente que o nosso foco vai ser a solução numérica de equações, utilizando aí o ambiente Octave. Só adiantando para vocês, o Octave ele foi desenvolvido na Universidade do Texas. Depois, quem quiser dar uma estudada no assunto, foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Química para a solução de problemas de reatores. Ele é muito similar ao MATLAB, né? Nós, da Rural, nós utilizamos como plataforma de programação de ensino o MATLAB. Então, por que o Octave? Porque o MATLAB ele é pago, o Octave ele é disponibilizado de graça. E ele faz parte, nós vamos ver, de uma plataforma chamada GNU, GNU. Essa plataforma é para ambientes de programação, né, sem custo. E também com o desenvolvimento das pesquisas, utilizando esses aplicativos, vai havendo uma renovação e uma adição de novas ferramentas. Eu estava olhando o Octave, né, estava dando uma olhada ontem e vou mostrar para vocês, eles têm ferramentas fantásticas, a gente vai dar uma passada nessas ferramentas. Tá bem? Então, espero que vocês aproveitem. Como a Larissa havia dito, nós vamos dar parada 3h30, de 3h30 a 4 horas, tá bem, pessoal? Então, vou me apresentar agora. Meu nome é Luiz Américo Calçada. Eu entrei na universidade em 1986. Acredito que pouca gente, né, desse grupo, poucos alunos desse grupo tinham nascido nessa época. Eu fiz a Universidade Federal de Uberlândia. Já em 88, eu trabalhava com solução de equações diferenciais ordinárias e parciais. Então, vejam que eu trabalho há 32 anos nesse ramo, 32, 33 anos nesse ramo. Hoje eu sou professor titular do Departamento de Engenharia Química, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu dividi o curso em módulos. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco o próximo módulo, mas esse módulo eu vou mostrar para vocês. O primeiro é a ementa do minicurso, né, proposta aí a SEMEC, uma introdução. Tá? Qual o objetivo? Vejam que o objetivo vai ser proporcionar a vocês ferramentas matemáticas na solução de equações diferenciais ordinárias e diferenciais parciais, utilizando aí a linguagem de programação Octave. No programa inicial, eu tinha colocado também um complemento, seria uma introdução à linguagem Python. Eu vou falar um pouquinho sobre as linguagens que estão disponíveis. Essa linguagem, o Python também, ele é uma plataforma de programação sem custos. É muito boa também na parte científica. Eu vou falar as vantagens e desvantagens, né, para vocês dessas plataformas. Bom, qual é a ementa do nosso curso? A gente vai ver, a gente vai ter que passar pela modelagem matemática, o que é um modelo. Nós vamos ter que passar por uma revisão de soluções analíticas de EDOs e EDPs. Primeiro de EDOs, equações diferenciais ordinárias, e depois de EDPs. Por quê? Porque é preciso que vocês ganhem como ferramenta a ideia conceitual. Nem tanto é como resolver, mas se você entender o mecanismo, se você entender as técnicas de solução de equações diferenciais, tanto analítica, de forma analítica, como numérica, você resolve qualquer equação, e não só essas que a gente vai apresentar para vocês.
O nosso foco vai ser nas técnicas para resolver EDOs, na técnica de Euler, né, no método de Euler, e a gente vou passar um trabalhinho para vocês utilizar o Runge-Kutta na solução de EDOs. E na técnica de discretização, a forma mais simples é diferenças finitas. Nós vamos começar com diferenças finitas e vamos tecer comentários, e eu vou mostrar para vocês como tratar por volumes, elementos finitos, e, se der tempo, também a questão do resíduo ponderado, tá certo? Então, vamos continuar. O conteúdo programático, como eu falei para vocês, nós vamos ver esses termos, uma introdução à modelagem. A gente vai falar muito sobre a teoria do contínuo e os modelos de elementos discretos. Essa teoria do contínuo e dos elementos discretos, vocês vão ver que é uma teoria determinística, modelo determinístico. O que é um modelo determinístico? Depois, mais para frente, a gente vai voltar a falar no assunto, mas um modelo determinístico é aquele que, para uma dada entrada, você tem uma determinada saída, né? Você tem modelos probabilísticos. Para uma dada entrada, você tem a probabilidade de que haja uma ocorrência de determinados fenômenos. Por exemplo, a termodinâmica estatística é um modelo probabilístico. A física quântica é outro modelo probabilístico, né? A gente vai fazer já logo hoje, nós vamos instalar o programa Octave. Se der tempo, né, a gente vai falar sobre a solução analítica de EDOs e mais futuramente de EDPs, talvez na quinta ou na terça-feira que vem, né? Aí a gente vai ver a solução de EDOs pela técnica de Euler. Eu acredito que quando a gente chegar nesse ponto, o curso ele se torne muito mais prático de implementação, vocês vão ver como implementar. E aí é outro critério que eu utilizei para montar o curso. Eu não quero passar para vocês um programa pronto. Olha, vamos rodar esse programa. Não, nós vamos fazer a implementação das técnicas aqui ao vivo e a cores. Nós não vamos pegar um modelo e rodar um modelo, não. Nós vamos fazer o quê? Uma implementação passo a passo. Eu vou escrever o programa de uma forma não tão convencional e depois na forma até de aplicação de sintaxe, mas eu vou escrever o programa de uma forma, vou mudar para outra para que vocês possam entender. Depois que a gente passar pelas EDOs, a gente vai ver técnica de discretização do espaço, porque discretizar a EDO pela técnica de Euler no tempo é muito parecido com discretizar o espaço. E eu vou explicar para vocês quando eu mostrar alguns exemplos aplicados ainda hoje, né? E aí são as várias técnicas, como eu falei para você. Qual vai ser a metodologia? Vamos ter essas aulas expositivas, aplicada aí a linguagem Octave, a parte aplicada vai ser em programação, tá bem? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as linguagens de programação. Vocês vão, a gente está gravando e também depois eu vou disponibilizar o PDF, né? No final da aula eu vou mandar o PDF aí para o grupo da SEMEC, dessa apresentação. A gente sempre tem as chamadas, as linguagens estruturadas, né? Por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui opa. Marca texto, não, caneta, né? Aqui, ó, linguagem estruturada. Nós temos linguagem estruturada. Na página seguinte, nós temos as linguagens não estruturadas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas linguagens. Vejam. Quando a gente fala de linguagem estruturada, o programa mais antigo ele é da década de 50, mas para vocês terem ideia, que é o Fortran. O Fortran ele é uma ferramenta de programação tão poderosa que ainda hoje ele é utilizado, inclusive, pelo centro de pesquisa no mundo todo. A Missão Espacial Europeia utiliza Fortran, a NASA utiliza Fortran, utiliza C também, esses programas utilizam a linguagem de programação C, chamadas linguagens estruturadas. O que é uma linguagem estruturada? Você monta os programas, como a gente vai montar, e depois você tem que linkar, você tem que fazer uma série de procedimentos, né? Só dando um histórico aqui para vocês, olha, o Fortran ele é da década de 50, veja, ele foi criado, né? Ele foi uma das primeiras linguagens científicas, né? Formula Translation era um programa para traduzir fórmula, para colocar a fórmula numa forma mais compreensiva, né? E aí, então, inicia-se aí em 54 a 57 desenvolvimento pela IBM. Queria recomendar aqui um filme para vocês, Estrelas Além do Tempo. Eu creio que muitos de vocês já assistiram, é a história de 3 mulheres na NASA. E uma delas tem lá o laboratório da IBM, e uma delas estuda o Fortran para implementar, né, a solução das equações. É interessante
que essas mulheres eram chamadas de computers. Elas computavam, elas faziam cálculos. Elas eram os computers da NASA. Eram pessoas que faziam cálculo. Esse filme ele é bem legal porque ele é baseado em dados da vida real, verídicos, né? Então, uma linguagem que revolucionou toda a época de computação. Logo em seguida, veja, em 72, surge a linguagem C, aqui, ó, 1972, né? Também foi desenvolvido por esse laboratório, foi desenvolvido um laboratório nessa tentativa de fazer uma implementação dessas equações. Só para vocês terem ideia, hoje, pessoas que trabalham com modelagem pesada, cálculo pesado, utilizam ou Fortran ou C, né? O que são, então, essas linguagens não estruturadas? Do tipo Octave, o Python, o próprio MATLAB. São linguagens que são mais simples de implementar. Vocês vão ver que é muito simples de rodar o programa, muito simples de fazer toda a parte operacional. Entretanto, acho que acabou a minha pilha aqui. Bom, acabou aqui o meu mouse. Só um minutinho. Ana, pega uma pilha aqui para mim, por favor, para o mouse. Bom, vamos sem mouse aqui no momento. Vou usar o mouse aqui. Troca a pilha para mim, se tiver. Então, gente, olha, só para vocês terem uma ideia, essa linguagem Octave foi desenvolvida na Universidade do Texas, em Austin. Austin é a capital do Texas. Foi lá que eu fiz o meu pós-doutorado. E o Octave ele é muito similar ao MATLAB. Para vocês terem uma ideia, todo o grupo de pesquisa que eu trabalhei na engenharia de petróleo e sistemas geológicos, eles trabalhavam com MATLAB. Quando o programa já tivesse mais robusto e ele tivesse dificuldades de rodar, a gente passava ele por Fortran para o C. Então, é uma linguagem fácil de programar e o Python a mesma coisa. Hoje, existem vários programas que só tinham no Fortran, por exemplo, a gente vai ver LSOLD, que foi desenvolvido na NASA, outros programas que foram desenvolvidos aí nas agências de pesquisa, só tinha Fortran. Hoje já tem no Octave, no MATLAB, já tem no Python. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mais para frente. Bem, eu queria falar para vocês sobre a organização, como é que o curso foi organizado. Como é que o curso foi organizado? A gente tem esse módulo 1, que é a ementa do minicurso. Vamos ter uma introdução, né? A gente vai ver agora a motivação do curso, a gente vai ver modelos matemáticos, como é que a gente constrói um modelo, hierarquia dos modelos, exemplo de solução analítica de EDO, numérica EDO e soluções analíticas numéricas aqui EDPs, aqui ficou errado, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a instalação do Octave. Veja, a gente vai acessar agora o Octave, aqui, a gente, através dessa página aqui, olha, deixa eu ver. Ele não está entrando aqui. Aqui. Deixa eu achar meu mouse aqui, que está difícil. Bom, ele não está, não sei por que, eu vou sair aqui da modo da apresentação e vou copiar aqui esse endereço, olha, que ele não conseguiu. Eu tinha clicado, ele não foi. Eu vou copiar e mostrar para vocês aí. Vocês podem fazer o mesmo, vocês não conseguem copiar, né? Eu vou colocar aqui. Abrir uma janela. Tá vendo? Esse aqui é o endereço, vai estar na apresentação. E aí você entra aqui, olha, no download do Octave. Então, aqui ele tem as várias as fontes. Aí a gente vai descer aqui, olha. Tem aqui para o Windows 64. Quem tiver o Windows 32, aí você tem que olhar qual é o seu computador. E aqui você faz o download, olha, você clica aqui e ele vai aparecer aqui na parte esquerda. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Vocês estão vendo aí? Alguém pode falar? Sim. Sim. Tá. Ó, tá vendo aqui? Ele está fazendo o download, olha, aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui embaixo? Faltam 2 minutos
Vocês conseguem ver aqui na esquerda, do lado de baixo? Aqui, ó, o mouse está... Estão vendo? Então, aí você só instala. Ele vai instalar e vai aparecer o ícone no seu computador. Eu vou cancelar, que se a gente tiver que usar ele hoje, para a gente não ter problema. Então, você entra nesse endereço que eu passei para vocês. Olha, se você colocar no Google, vamos chamar o Google. Vamos entrar nessa página aqui pelo Google. Ó. Google. Aí você escreve aqui, ó, Octave. É a mesma coisa. Aí aqui, ó, GNU, tá vendo aqui? E GNU você clica. E aqui professor, você... eu coloquei no chat o link. Ah, beleza. Mas você pode colocar no Google também, se você colocar Octave, você entra no GNU, olha, tem um download aqui. Tá vendo? Mesma coisa, você clica aqui, ele vai aparecer aquela página que eu tinha colocado o link. Obrigado, hein? Então, eu vou pedir para vocês instalarem, e aí vocês podem fazer uns testes, eu vou fazer uns testes, depois vocês fazem uns testes, para a gente ver se a gente consegue utilizar ainda hoje, fazer algumas continhas aqui, tá certo? E aí, então, você vai escolher a sua configuração, depende do seu computador, tá? Bom, a bibliografia que eu estou utilizando, eu não sei se vocês conseguem me ver. Olha, a gente vai se basear nesse livro aqui, que é o RICE-DO, né? Vocês conseguem ver? Vocês estão me vendo? Sim, não, né? Sim, estamos. Sim. Estamos sim. Então, esse aqui é o livro, tá vendo? Olha, o livro é o primeiro RICE-DO, um livro muito bom. Ele é de matemática aplicada na modelagem, na engenharia química, e esse é o velho, o Boyce de Prima. Vocês veem lá em cálculo, um livro muito bom para soluções também numéricas, né? São os livros que a gente vai usar como texto. E aqui embaixo, então, essa aqui é a bibliografia. E aí, então, vamos falar um pouco sobre a motivação. Por que aprender programação na solução de EDOs e EDPs? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Quando a gente fala, e aí, quando a gente dá o curso para você, Engenharia Química, existem alguns programas que são programas comerciais, que são vendidos do tipo CFD, tem a Fluent, que produz o Computer Fluid Dynamics, né, que são programas que resolvem EDOs, EDPs, transferência de calor, escoamento de fluidos, cálculo de campo de velocidade. Então, ele resolve problemas de mecânica dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, né? São programas comerciais, você compra o software. Mas também existem os programas que são livres. O Enzo, que vocês utilizam lá em Método Zoom, ou Introdução à Engenharia, ou em outros cursos, né, utilizam o Enzo também. Só que o grande desafio é você ser um desenvolvedor de software. E eu vou mostrar para vocês a vantagem de você saber programar. Quem é que desenvolve software no mundo todo? São as universidades. Por exemplo, o CFD, os primeiros, foram desenvolvidos nos institutos de pesquisa, universidades, em trabalhos como esse que a gente está fazendo aqui agora. Nós vamos, por exemplo, implementar alguns programas. Eu vou mostrar para vocês um programa que começou no MATLAB, no Octave, hoje ele está no Fortran, e quem é esse simulador hoje? Vou mostrar para vocês. Então, são as universidades, centros de pesquisa ou empresas que desenvolvem esses software ou esses programas, né? E eu queria deixar aqui para vocês como uma observação. Essa área de desenvolvimento de software, a partir da programação, utilizando essas linguagens, é uma área em expansão com inúmeras oportunidades para empreendedores. Eu sempre falo para os alunos, olha, essa área de programação, ela é uma excelente oportunidade para empreender, para vocês empreenderem, para vocês abrirem a sua empresa. E eu vou mostrar para vocês quanto dinheiro isso gera. O objetivo específico do curso, então, é apresentar aos participantes do curso as várias oportunidades de aprendizado e negócios, né? Olha só, eu queria agora apresentar para vocês os exemplos de sucesso no Laboratório de Escoamento de Fluidos da universidade. A universidade, ela desenvolve vários programas, eu tenho certeza que vocês não sabem disso, né? E eu vou mostrar aqui para vocês só 2 exemplos. Para vocês terem ideia, no nosso laboratório, lá na Universidade Federal Rural, a gente desenvolve, em média, 15 projetos por ano. A gente leva 15 projetos por ano. Obviamente que os projetos que eu vou apresentar aqui para vocês,
eles já estão com a gente desde 2012 e 2013, já são 7, 8 anos de trabalho, né? Então, vou apresentar só 2 casos e também nós vamos dar uma palestra para vocês na SEMEC sobre os vários programas e softwares de inteligência artificial que nós estamos desenvolvendo na Rural, né? Exemplo de sucesso desenvolvido pelo laboratório. Vou apresentar 2. Um simulador de escoamento em coil tubing. O que é um coil tubing? É um tubo enrolado, né? Então, eu queria que vocês imaginassem aí um tubo enrolado, uma serpentina. Então, a gente faz o quê? A simulação do escoamento de fluidos, pasta de cimento, qualquer tipo de fluido nesses tubos enrolados. E o segundo é um simulador de decantação de material particulado em regiões de fluidos confinados, desculpe. Aí vou mostrar para vocês o que é isso. Olha o que é um coil tube. Vocês imaginaram isso aqui? Né? Alguém pode falar sim ou não, é a Larissa que está, ou alguém que esteja aí, o Giovanni, né? Olha, o coil tube é esse tubo aqui. Aqui, gente, tem 5.000 metros de tubo enrolado. E esse tubo, ele é enrolado, ele vem por aqui, ele passa aqui por esse sistema e ele é injetado no poço. Para quê? Para injetar cimento, por exemplo, ou qualquer fluido no poço. Então, ó, esse aqui, o coil tube, ele fica aqui, esse tubo, ele vem, ele entra, ele vem para cá dentro do poço e injeta cimento em determinadas partes. Aqui do lado tem um exemplo, olha, de fluido no poço. É essa parte lateral do poço pronto, tem um fluido A, B e C, e essa parte aqui, olha, esse cinzinha é a parte de cimento, olha, é um cimento, é um revestimento, né? E tem cimento também aqui. Só para vocês terem ideia, o que a gente simula? Tubos de 5.000 metros de comprimento que são injetados aqui no poço. Então, vamos lá. O simulador de escoamento. Eu vou apresentar aqui para vocês o modelo que a gente utilizou. No final do curso, na quinta-feira, nós vamos trabalhar esse modelo. A gente vai modificar, vou mostrar para vocês que o modelo que era utilizado ali para coil tube, a gente vai utilizar para projetar um trocador de calor solar. A gente vai projetar um trocador de calor solar. Então, aqui, esse aqui é o coil tube, esse aqui é uma vista de corte. Isso aqui tem mais ou menos uns 5, 6 metros de altura. A Petrobras queria colocar um carretel desse lá no laboratório. A gente não quis, pelo peso e pelo tamanho, imagina. Ia pegar o laboratório todo, né? Nós fizemos um simulador pequeno. Depois, quando vocês quiserem visitar o LEF, nós temos um simulador de bancada, né? Essas aqui são as equações, olha. Aqui é a equação de transferência de calor. Deixa eu movimentar minha telinha aqui. Essa aqui é para o fluido. Então, veja, olha, esse aqui é um termo de acúmulo. Não queria que vocês prestassem muita atenção. Isso aqui é transferência de calor. Vocês vão ver no futuro, né? Mas quais são os fenômenos? Condução, convecção interna, ou seja, o fluido que está dentro da tubulação vai perder calor para o metal. E aqui é um termo de radiação. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Não, esse aqui é o atrito, estava tampando. Esse é o atrito entre o fluido e o tubo. Então, veja, isso aqui é uma equação diferencial parcial. Por que ela é parcial? A gente vai falar muito disso no curso. Porque ela tem derivada em com relação a várias variáveis independentes. Por exemplo, aqui, olha, o espaço, o comprimento do tubo Z e o tempo. Ela seria ordinária se fosse só no espaço ou só no tempo. Então, esse é um exemplo típico de uma equação diferencial parcial. No final do curso, nós vamos resolver essa equação aqui, juntos. Aqui. Também nós temos que fazer o balanço. Agora, aquele balanço era para o fluido. Esse aqui, olha, é o balanço para o tubo. Porque o fluido, ele perde calor para o tubo. E aí tem também aqui, olha, ele tem uma convecção interna, o fluido perde calor para o tubo, e aqui o metal perde calor para o ambiente, né? Transferência. E esse é o termo de radiação, olha, que a gente vai usar para fazer o trocador de calor, né? Por radiação solar, pegando energia. Então, só queria mostrar isso aqui para vocês como um exemplo. E aqui, no próximo slide, é a forma matemática, a gente vai olhar em detalhes, né? Isso aqui é uma discretização do espaço. O que a gente faz, gente? A gente discretiza o espaço e entrega no tempo. Mas isso é da aula de quinta-feira, tá? Isso aqui não é para agora. E aqui, olha, para vocês terem ideia de como ficou o nosso resultado. Esse aqui é a perda de pressão, perda de carga que vocês vão ver em McFlu.
Olha só que legal. Eu não mostrei as equações de perda de carga para vocês, elas são todas algébricas. O ponto são dados experimentais, enquanto que a linha contínua é o modelo. Olha como o modelo segue direitinho, né? E olha aqui o comprimento do tubo, 5.000 metros. Então, aqui eu tenho sempre a linha contínua, são os dados simulados, e a linha pontilhada, são muitos pontos, né? Esse aqui, gente, são dados experimentais obtidos em um poço de petróleo, em 5.000 metros de profundidade. Olha a representação do modelo e olha a representação das experimentais. Bem, gente, para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia hoje, nós desenvolvemos esse software, desde 2013 que a gente trabalha com modelagem de coil tube. Só agora ele está nessa precisão e com essa qualidade que vocês estão vendo. Aí vocês podem até dizer, professor, mas tem uns desvios ainda, né? Que são talvez erros de dados experimentais ou o modelo não busca, o modelo não é perfeito. Para vocês terem ideia, esse programa ele está sendo usado para abandono de poço. O que é abandono? Hoje tem mais de 100 poços que estão aí no mar, debaixo de 2.000 metros de água, fechado, poço abandonado, que agora a lei exige que eles sejam fechados com cimento. Antes, eles eram só lacrados no topo. Agora tem que abrir e injetar cimento para não ter vazamento de óleo ou gás no mar. Então, esse programa, vou dizer para vocês, foi feito por alunos de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, juntamente com os professores, né? No meu caso, eu, o professor Luiz Armando Calçada, a professora Cláudia, né? Trabalhou bastante também nesse projeto. E o resto é aluno de C e aluno de mestrado. Então, essa é uma oportunidade aí, né, para quem quer trabalhar depois. E eu queria dizer o seguinte, a economia é de milhões de reais por mês. Então, esse programa, ele gera economia de milhões de reais na solução de problemas aí em poços de petróleo. Então, veja se esse programa tivesse sido desenvolvido por você e você tivesse hoje usando ele para fazer previsão, né, do escoamento da pasta de cimento no poço. Você estaria ganhando aí parte desse recurso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? No chat, eu não sei se tem perguntas, mas alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer? No chat, por enquanto, ainda não tem, não, professor. Estou de olho aqui no chat, ainda não tem nenhuma, não. Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal da SEMEC ou quem está assistindo? Querem perguntar algum detalhe ou não? Posso continuar? Posso continuar. Então, gente, não vamos ser tímidos, não, hein? Vamos conversar aí, ó. Vamos lá. Simulador de decantação de material particulado em região de fluidos não confinados. Esse projeto também ele começou em 2013. Gente, está em andamento até hoje. Em setembro, nós já fizemos várias implementações desse código no software da Petrobras. Em setembro, nós vamos fazer uma atualização. E esse é um projeto que vai para 2021, 2022, 2023. A gente vai continuar atualizando. Para vocês terem ideia, nesse ramo de pesquisa, nos dois, no anterior e desse, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é o centro de pesquisa, o nosso laboratório, mais avançado no mundo. No mundo. Não tem ninguém fazendo esse tipo de trabalho que a gente está fazendo lá na Rural. Esse simulador de decantação de material particulado ele está sendo feito em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. O pessoal de Uberlândia está desenvolvendo a parte experimental. Eu vou mostrar para vocês depois o tipo de dados que eles obtêm. Aqui, só para mostrar para vocês, né, nós temos aqui, só para a introdução, tem a exploração de petróleo em terra, com esses cavalinhos, que vocês já viram aí nos filmes, tem muito no Nordeste hoje, muita gente, muito pequeno produtor, hoje não produz mais nada, porque tem os cavalinhos lá no quintal do sítio, produzindo petróleo, e essa aqui é uma plataforma de produção em mar. Só para vocês terem ideia, mais ou menos aqui a lâmina de água chega a uns 2.000 metros de profundidade, né? Até chegar no poço lá embaixo. Esse aqui, gente, olha, é um detalhe já do poço produtor. Olha, o óleo ele é produzido pela rocha, ele sai por aqui, ele sobe. E aqui é a parede do poço, tem fluido A, B e C. Esses fluidos a gente chama de fluido confinado. Esse fluido ele está parado ali. E o que pode acontecer com o tempo? Pode haver uma sedimentação. Esse fluido A e B, C, ele tem material particulado. Ele, com o tempo, ele vai sedimentando.
Então, olha só, esse pedacinho que eu estou colocando o mouse, ele está aberto para a rocha. Aqui ele está aberto para a rocha. E aí é uma possibilidade, se esse fluido expandir, ele pode fraturar a rocha. Ah, mas só estou desligada. Ele vai ter que fraturar... Eu desliguei alguma coisa? Não, né? Algum problema, Isabela? Bom, vamos continuar. Esse fluido. Então, o que a gente faz? A gente estuda a sedimentação nessa região aqui, nessa região e nessa. Por quê, gente? Se o sedimento cobrir essa zona que está exposta à rocha, isso aqui é cimento, como eu falei para vocês, ó, é metal com cimento. Essa zona está aberta à rocha. Se esse fluido dilatar, ele rompe a rocha, isso aqui mitiga a pressão, diminui a pressão. E mitiga o problema dessa tubulação, ela pode se romper. Olha só se ela se romper pela elevação da pressão que acontece. Olha, tá vendo aqui? Sedimentou, vou fazer de novo para você ver, ó. Sedimentou, cobriu a sapata. No processo, se ele cobrir a sapata, pode acontecer isso aqui, olha. Olha o tubo como é que ficou. A pressão aumentou e o tubo foi rompido, né? Então, ele é utilizado... Como é que a gente utiliza esse software? Para prever se vai haver esse cobrimento ou não, lá em 8.000 metros de profundidade, 5.000 metros, 10.000 metros de profundidade, a gente faz a previsão e a gente diz para a Petrobras, o programa diz, olha, vai acontecer, se você fizer determinadas operações, pode acontecer isso, ou não. Então, o nosso programa, ele dá estratégias, né, de operacionalidade aí dos poços, como atuar nos poços. Se alguém quiser mais detalhes, depois eu posso abrir uns detalhes aí para detalhes. As equações, então, olha, temos a equação da continuidade, que a gente vê lá em McFlu, né? Aqui é a concentração de sólido no tempo, concentração de sólido ao longo do tubo. E essa equação do movimento já tratada, com o termo de pressão, também a gente não vai olhar isso em detalhe, só para vocês verem, né? Então, esse é um modelo, uma equação diferencial parcial, e aqui também tem derivadas parciais, né? Então, aqui é só o tratamento das equações, o jeito que a gente trabalha. Aqui é a discretização do espaço, porque a gente vai falar muito sobre isso, né? Uma equação como essa, a gente discretiza o espaço e integra no tempo. Vocês vão ver, a gente vai falar muito sobre isso aí ao longo do curso. Discretiza o espaço, aqui vem as equações, não interessa, e resultado. Tá aqui. Esse aqui, gente, olha, o quadradinho, o triângulo, né? O dado discreto são dados experimentais em uma proveta de 23 centímetros de altura, que está lá na Universidade Federal de Uberlândia, e eles tiram, olha, a concentração de sólido aqui na abscissa em função do tempo para várias cotas. Olha, essa cota preta é a 0,5 centímetros do fundo. Então, a concentração de sólido sobe, olha, vai sedimentando. E aqui embaixo, esse azulzinho, que está 2 centímetros aqui, na realidade, que já está quase lá no topo, olha, esse azulzinho, né, já está lá quase no topo, ele ainda, a concentração quase não mudou. Então, o modelo, ele descreve o quê? A concentração de sólido em função do tempo. Vou voltar aqui nas equações para vocês, só para você ver o resultado dessa solução aqui, olha. Essa aqui é a concentração de sólido variando no tempo. E a gente discretizou o espaço e usou, ó, a velocidade é calculada por aqui, e a gente tira, então, aquelas informações. E aqui, então, é resultado de um poço real. Esse aqui é o ajuste. Por que eu coloquei para vocês esses dados na proveta? A gente usa os dados de proveta para fazer a validação do programa, tá vendo? E aqui é uma simulação do poço, olha. Aqui eu tenho a profundidade, determinada cota do poço, e aqui a concentração de sólido. A gente consegue ver como é que a concentração de sólido varia com a posição. Só um resultado. Mais uma vez, né, esse programa, a gente tem resolvido vários problemas. O pessoal lá da Bacia de Santos manda para a gente dados. Como o programa atualizado não está implementado ainda, a gente roda lá na Rural mesmo. Tem um aluno lá de doutorado que roda, faz a execução desse programa para a gente ter esses perfis. E aí a gente diz para a Petrobras, olha, toma essa ou aquela direção aí na operação do poço. Mais uma vez, né, um programa como esse, você pode dizer, poxa, professor, mas vocês levaram aí 7 anos para desenvolver. Levamos 7 anos para desenvolver numa universidade. Se nós talvez estivéssemos em uma empresa, se fosse uma empresa desenvolvendo, ela teria aí menos tempo. Mais uma vez, né, esse programa ele traz uma economia aí de milhões de reais
para cada operação. Só para vocês terem ideia, né, as operações elas estão em torno de 1 milhão, meio milhão de reais, por exemplo, para perfurar um poço de petróleo em terra, $500 mil. Um poço de petróleo no mar, $1 milhão. E às vezes você faz uma operação, você vai levar uma multa de 40 milhões. Então, esse programa ele evita você ter acidentes, tá bem? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém ainda? O chat não tem nenhuma. Puxa vida, ninguém fez pergunta. Mas não tem problema não, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho de modelos matemáticos, né? Porque vocês viram que toda a nossa simulação ela é baseada em modelos matemáticos, certo? Só que também, gente, existem vários tipos de modelos, né? Você tem aí vários tipos, várias formas de fazer e escrever um modelo. O que é um modelo? O modelo, ele busca representar um fenômeno físico de forma matemática, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, a queda de uma partícula. Então, quando a gente vai modelar a queda de uma partícula em um fluido, quais são as forças que atuam? O campo gravitacional, a força resistiva que o fluido exerce sobre a partícula, né? Você tem a pressão também atuando sobre essa partícula. Então, a partir desses fenômenos, você escreve um modelo. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, que, na realidade, existem várias formas de você modelar um fenômeno físico. Como eu tinha dito para vocês, tem os modelos determinísticos, são só 2 exemplos, e modelos probabilísticos. O determinístico para uma dada entrada, você tem uma determinada saída com determinada incerteza, com base nos dados experimentais. Mas ele define bem. Se eu entro lá com uma pressão no poço, se eu entro com diâmetro de partícula, eu vou ter uma altura de sedimento. Então, ele é determinístico. O probabilístico, ele me daria uma probabilidade de atingir determinada altura. Então, são formas distintas. Ainda nós temos os modelos empíricos, os modelos semi-empíricos, tem vários tipos de modelo. O nosso foco, a gente tem que se focar em alguma coisa para poder caminhar, são os modelos determinísticos, né? Só para vocês terem ideia, né, aqui, na realidade, aqui eu estou repetindo um pouco essa questão, né? São as classificações dos 2 tipos de modelos, né? Voltando aqui, eu queria falar do princípio determinístico. O determinismo, gente, não é muito antigo, não. Vocês podem achar, a nossa sociedade, ela vive um determinismo. Se você estudar, você vai bem na prova. Se você trabalhar, você fica rico. Se você fizer determinada coisa, vai acontecer determinada coisa. Essa ideia do determinismo, ela só tem 200 anos, da forma como a gente conhece. Na filosofia, né, ela só tem... O que é isso? Olha, nós temos acreditado no determinismo científico. Esse princípio ele foi formulado pelo famoso Laplace, Pierre Simon Laplace, que trabalhava com Napoleão, que afirmava o seguinte: se eu conheço o estado em um dado tempo, eu sei fazer qualquer coisa, né? Tudo é determinado. Então, vejam só, vou dar um exemplo para vocês. Olha, isso aqui é uma enciclopédia, tá? De livros. Se ela pegar fogo, eu não perdi as informações. Eu não perdi. A gente pode achar que perdeu, não perdeu. Se eu tiver determinadas informações, por exemplo, onde é que estavam as moléculas e os átomos num tempo t qualquer, eu consigo, se pegou fogo e eu conheço o processo, se eu sei modelar o processo de fogo, a informação ainda está aqui, olha. Está queimada, mas está aqui. Porque as moléculas e os átomos se rearranjaram de maneira diferente. Mas se eu conheço o estado inicial, eu posso voltar. É óbvio que nós não temos computador que faz isso, mas o determinismo ele diz isso, né? Então, eu quero apresentar para vocês 2 teorias, a teoria do contínuo e a teoria do discreto. São 2 tipos de modelo, né? Vou apresentar, mas nós vamos trabalhar com a teoria do contínuo, que é lá de McFlu. Então, vamos lá. Passar para cá, olha. Quando eu tenho aqui os elementos discretos, o que a gente tem? Eu vou abordar o problema, ele é determinístico, mas para cada partícula, veja que é um problema de filtração. Eu tenho as partículas em escoamento, e aí o fluido ele vai ser filtrado por esse meio poroso aqui. Então, o que eu faço? Eu escrevo a equação do movimento, olha só aqui, a equação, olha, é massa
aqui vezes a aceleração, que é a derivada do espaço, a derivada segunda do espaço, é igual à força resultante, somatório das forças que atuam aqui. Quem atua aqui? Força de arrasto, campo gravitacional e contato partícula a partícula, tá certo? Então, aqui eu tenho que Fi é o somatório das forças, olha, força de campo, força normal, partícula a partícula, e aqui é a força que o fluido exerce sobre a partícula. Esse trabalho eu comecei a desenvolver na Universidade do Texas, quando eu estive lá, em 2009, 2010. Eu trabalhei com esse modelo de elementos discretos, né? Simulando esses processos aí. Só que ele é muito custoso computacionalmente. Porque imagina o seguinte, quantas partículas sólidas eu não tenho em um fluido, uma suspensão escoana? Tem milhões ou bilhões delas, né? Então, eu vou ter milhões ou bilhões de equações que eu vou ter que implementar no meu programa, tá certo? Então, aqui, só para você ter ideia, são as formas, né, de partículas, elas podem ser esféricas, olha, interagindo, ou elas podem ter esses formatos aqui, olha. Eu posso escolher o tipo de partícula que eu vou representar o meu sistema particulado e resolver. E aqui, olha, eu tenho um pouco como é que essas forças agem partícula a partícula. É um modelo, né? A gente não vai ver esse modelo. E aqui, para vocês terem ideia, são resultados das simulações, olha. Aqui é um sistema de partículas caindo em um cone. Você faz a modelagem, são partículas num fluido, e aqui tem um meio poroso. Aqui eu tenho partículas sedimentando. Lembra o problema de sedimentação? Olha, elas estão sedimentando. Olha. Aqui eu tenho a partícula distribuída no fluido, aqui eu tenho a partícula sedimentando, aqui ela já sedimentou mais. Então, é só resolver essas equações aqui. Só que computacionalmente é muito pesado, porque são milhares de equações, né? E aqui é outro exemplo de sedimentação. E aqui eu tenho, olha, a fração de vazios em função do tempo. As partículas vão se acomodando e a fração de vazios vai caindo aqui, né? Então, é só um exemplo para vocês de simulação desse tipo. Eu tinha dado um exemplo de um modelo determinístico, que, na realidade, aquele outro da teoria do contínuo, do coil tube, da sedimentação, é baseado aqui. Olha, eu vou ler para vocês esse texto, a gente dá para vocês mecânica dos fluidos. Olha, uma análise rigorosa de problemas de fenômenos de transporte, massa, quantidade de movimento e calor, que são os fenômenos da engenharia química, engenharia mecânica também, engenharia civil, né? Devem levar em conta a ação de cada molécula individualmente, eu digo molécula. Ou seja, eu tenho que escrever a equação da primeira e segunda lei de Newton para cada uma dessas partículas, moléculas do grupo. Olha só, tal rigor aplicado a problemas de engenharia seria, no mínimo, enfadonho. Ou seja, é muito custoso computacionalmente. Só que, na maioria das aplicações, estamos interessados em valores médios, representativos. Ou seja, a gente quer saber quem é a temperatura média do sistema, a concentração. Não quero saber onde está cada partícula, eu quero a concentração de partículas, a velocidade de um conjunto de partículas. Então, agora, a teoria do contínuo é como se meu fluido fosse um meio contínuo e não composto de partículas, que é o exemplo que eu dei para vocês aqui do coil tubing, olha, essas equações. Ou seja, aqui dentro do tubo, eu não estou acompanhando partícula a partícula, molécula a molécula. Eu tenho aqui o quê? Um campo de temperatura, eu tenho um campo de velocidade, eu tenho velocidade do fluido, eu tenho a densidade do fluido, calor específico, assim sucessivamente, né? Então, terminamos aí a parte 1, 2 e 3. Eu queria abrir para ver se alguém tem alguma pergunta para a gente. Ainda são... Nós vamos para 3h30, né? Nós vamos caminhar mais um pouquinho aí no módulo 4. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Pessoal da CEMEC aí, uma pergunta? Não? Enquanto eu preparo aqui eu vou preparar aqui, vou sair. Vou abrir o outro. Alguém, alguma pergunta? Não? Gente? Professora, até então não tem nenhuma dúvida no chat, não. Estou de olho aqui. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Olha, eu vou abrir. Vocês estão vendo minha tela? Que eu estou fazendo? Vocês estão vendo aqui Sim. minha tela? Ah, beleza, tá vendo? Ó, curso, a parte 1, 2, 3 já foi. Agora a gente vai ver a parte 4 e 5. Né? A parte 6, até a parte 6 está aqui, que são os métodos, já tem aplicação de... A gente já faz programas aqui, olha. Né? A gente já vai fazer programação. Aqui ainda a gente não faz programação. Talvez hoje a gente não consiga, tá, gente? Gente, olha só. Essa parte aqui... eu acho assim, para mim, é a parte, sempre falo também para os alunos, né? A gente vai ver um pouco de solução analítica,
solução analítica, vocês, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender o que é uma solução analítica e o que é uma solução numérica. E a gente vai falar um pouco sobre hierarquia dos modelos, né? O que é essa questão da hierarquia de modelos? A vida é engraçada, eu estava falando agora. Tem alguém falando aí. O que é hierarquia de modelos? A hierarquia de modelos é o seguinte: a gente pode fazer num sistema um balanço global e ter a propriedade global. Por exemplo, a temperatura. Eu faço um balanço de energia e tenho a temperatura média do sistema. Ou eu posso fazer um balanço diferencial. Quando é que eu aplico um modelo e quando é que eu aplico outro? O Rice-Du chama isso de hierarquia de modelos. Ele tem lá, logo no início, essa hierarquia de modelos, que é o módulo 4. Então, vamos lá. Olha só, gente. Aqui eu tenho um sistema. Eu vou pegar aqui meu apontador laser. Aqui nós temos um sistema que é o seguinte. É uma cuba. Aqui é uma cuba que tem um solvente, é uma temperatura T1. Certo? Tanque com solvente. E o que eu faço? Eu tenho uma barra metálica que está uma temperatura T. E eu coloco essa barra metálica aqui. Do lado de fora aqui do solvente, eu tenho a temperatura T0. Tá certo? Então, esse modelo que a gente vai escrever aqui, ele é baseado na teoria do contínuo. Né? Eu tenho essa parte da barra L1 que está submersa e a parte L2 que está fora do fluido, mas está em contato com o ar. Quando a gente vai propor um modelo, a primeira coisa que a gente tem que definir, gente, é essa observação aqui, olha. É importante definir quem é o sistema e as suas vizinhanças. Então, eu tenho que saber quem é meu sistema e a sua vizinhança. Não consigo mudar aqui. Bom, não tem problema. Quem é o sistema? O sistema que eu quero abordar é a barra. Quem é a vizinhança? É o ambiente, o ar, que está T0, e é aqui, né, a minha bacia de solvente, a minha cuba de solvente. Esse solvente, se ele tiver uma temperatura superior à temperatura do ar, a energia térmica ela vai entrar por aqui e sair por aqui, certo? Então, a barra, na região L1, ela ganha energia do fluido, e na região L2 ela perde energia. Vamos considerar a barra cilíndrica. Então, ela tem aqui um diâmetro de 2 R e é circular a área transversal aqui desse cilindro. Quem é o sistema? O nosso sistema é a barra. A vizinhança é um ambiente formado pelo ar mais o solvente. Bom, quando a gente propõe um modelo, a gente tem que pensar o seguinte: eu vou ter uma distribuição de temperatura ao longo da barra? Sim ou não? Se eu não tiver uma distribuição de temperatura, eu vou ter um modelo. A energia que o fluido perde para a barra vai ser, se tiver em regime permanente, igual a energia que a barra perde para o fluido. Tá certo? E aí a gente não vai ter muita dificuldade. Caso eu tenha uma transferência, um perfil de temperatura aqui ao longo do que eu chamei de X, a temperatura vai variar ao longo da altura. Então, eu não posso fazer esse balanço global. A energia que sai da barra vai para o ar dessa forma. Eu tenho que propor um volume de controle, um elemento de volume aqui, propor um elemento de volume que está aqui. E aí, então, quando nesse elemento de volume, ele faz parte de toda a barra. A energia ela entra no volume de controle aqui por condução, um fluxo de calor que é X, e sai também em X mais ΔX, olha, esse ponto aqui é X mais ΔX, esse ponto é X, também por condução. E na lateral, essa barra ela perde calor aqui para o ar, contando aqui essa área lateral. Quem é o elemento de volume? É πr2 ΔX, esse elemento de volume aqui, ó, πr2 ΔX. Certo? Bom, então vamos continuar. Vamos pegar o nível 1, que é o caso A. Olha só, quais são as hipóteses? No nível 1, caso A parte submersa da barra encontra-se na temperatura T. Ela está na temperatura T, em contato com o solvente T1. A parte da barra em contato com o ar encontra-se também a temperatura T. Então, veja que a temperatura da barra, nesse nível 1, ela é constante. A transferência de calor ocorre em ambas as partes da barra inferior e superior por convecção. O que eu estou dizendo? Como aqui a temperatura é a mesma, não tem condução. Mas a barra ela ganha calor do solvente
e ela perde calor para o ar. A transferência é por convecção, né? Lá da física, vocês devem lembrar. Lembre-se que existem 3 fenômenos possíveis para transferência de calor: convecção, radiação e condução. No caso anterior, eu tenho 2 fenômenos. Eu tenho condução na barra e convecção para o ar, e convecção do fluido para o solvente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o sistema? Porque a gente vai começar a modelar esse sistema. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, vamos em frente. E também, uma outra hipótese que eu coloquei é regime permanente, tá, gente? Bem, olha só. Se eu for escrever um modelo, como vocês fazem lá em Fundamentos, geralmente, né, na graduação das engenharias, tem uma disciplina chamada de Fundamentos, que trata do seguinte, que faz um balanço de energia para um determinado sistema. Volto a afirmar, o sistema é a barra, e a vizinhança é o solvente, e aqui o ar. Então, como é que fica? Olha, a energia, já que está em regime permanente, eu não coloquei na hipótese, mas em regime permanente, a energia que a barra ganha do solvente, ela perde para o ar. Como é que ela ganha energia aqui no caso? É por convecção. Quando eu tenho um fluido transferindo energia para um corpo sólido, a transferência pode ser por radiação ou por convecção. Nós estamos desprezando a radiação, então a transferência é por convecção aqui e por convecção também aqui. Então, vamos lá. Então, como é que fica? Olha, na parte inferior, L1, eu não sei, eu não trouxe o modelinho o desenho para cá. Na parte de baixo, quem é a transferência de calor? O fluxo de calor, a taxa de transferência de calor é um coeficiente convectivo, vezes a área. Quem é a área que está exposta ao solvente? É 2πr L1, vezes a diferença de temperatura entre o solvente e a barra. Então, olha, aqui a barra ganhou calor, aqui ela perde calor, né? Ela vai perder o coeficiente convectivo vezes 2πr L2. Ela perde calor agora na região L2, cujo fluido é o próprio ar, né? E a diferença de temperatura é a temperatura da barra menos T0. Então, veja que nesse caso, eu consigo isolar a temperatura, porque foi um balanço global. Olha, eu isolo a temperatura, eu faço aqui um algebrismo e eu deixo explicitamente aqui a temperatura. Ou seja, dado os parâmetros, aqui, olha, é Hg, dados os parâmetros HL, que é a troca no líquido e a troca no gás, e os comprimentos, eu tenho aqui, então, isolando, corta 2πr, de um lado, corta do outro, eu tenho essa equação, eu conheço a temperatura. Dada a temperatura do ar e a temperatura do solvente, eu conheço a temperatura da barra. Então, vejam que aqui não gerou uma IDO, não gerou uma IDP, e eu resolvo facilmente esse sistema. Tá bem? Vamos lá, continuando. Caso 2. O caso 2 é aquele caso um pouco mais complexo, né? Por quê, gente? Porque agora eu vou ter um perfil de temperatura aqui, então eu não consigo mais fazer esse balanço global. Então, quais são as hipóteses do nível 2? A parte submersa da barra encontra a temperatura dentro do solvente. Eu fiz uma hipótese para facilitar, senão eu teria 2 equações. Eu vou ter só uma nesse caso, por quê? Isso é muito... É uma hipótese também fácil de ser feita. Por quê? Porque, fisicamente, o líquido ele transfere energia de forma muito rápida para uma barra metálica. Aí eu fiz a hipótese de que a temperatura é constante. Poderia não ser. No Rice-Duo, se você for na referência, que é o Rice-Duo, você vai ver que ele também faz a hipótese de T1 estar variando com o comprimento, né? E faz outras hipóteses, ele vai evoluindo nessa modelagem. Agora, a parte de cima não, existe uma diferença, um perfil de temperatura. Então, agora, eu escolhi o meu volume. Quem é o meu sistema? O meu sistema mudou. Oi, pode falar. Uma dúvida, né? Tem uma dúvida aqui. O que é isso? O que é esse alfa? Deixa eu ver aqui. O alfa foi só o seguinte, eu só agrupei os parâmetros. Só ficou bonitinho. Ó, o alfa, porque se você fizer a manipulação, isolar a temperatura, depois vocês podem fazer. Se você isolar a temperatura e colocar em evidência, o alfa ele está aqui. Ó, se eu jogar o alfa aqui, vai aparecer o HL, o HG, gente, aqui é HG, e vai aparecer o L1, L2, só isso. Eu só agrupei a equação. O que é que faz aqui no tablet?
Vocês querem que faça? Vou fazer aqui. Vou usar o tablet aqui, ó. Eu errei a senha. Vou pôr o tablet. Deixa eu mudar para ele. Aqui. Vou pôr no tablet aqui, fazer rapidinho. Ah, legal. Bom, vamos lá. Ó, eu tenho o seguinte, a equação é essa aqui, olha. Vou tentar lembrar H. Tem que pegar um lápis, né? Não, vou pegar a caneta. Ó, HL, que multiplica a área lateral, ó, 2πr L1. Eita, isso aqui some. Sumiu aqui. Eu estou colocando de novo, tá, gente? Vou espelhar de novo, porque às vezes ele cai aqui. São os problemas que a gente tem, né? Aí, voltou para vocês? Voltou. Ó, a temperatura do solvente menos a temperatura da barra submersa é igual a Hg, tá, gente? Ó, 2πr L2 caiu de novo. Vamos lá. Não sei por que está caindo. Estou espelhando a tela aqui. Tem um programinha também que a gente consegue escrever na tela, mas eu não instalei no computador. Aí eu dependo disso aqui. Mas eu estou espelhando aqui. Ele está se recusando. Ah, espelhou. Aí. Tá? Aqui, então, fica T menos T do ar. Certo? Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Ah, tá. Você corta aqui, olha. Vai ficar assim, ó, HL, L1, T1 menos... Não está aparecendo. Ah, então estou tendo falha aqui. Ele sumiu de novo, né? Ele está caindo. Mas a dúvida foi sanada, professora. A pessoa que foi me sanada? respondeu falou que entendeu. Pois é, porque também não consegui escrever aqui, né? Mas vamos lá, então. Mas é assim, olha, se você... Porque aqui também... Aqui é HG, olha. Então, você corta o 2πr, vocês, olha, é só fazer o algebrismo aí, tá bom? Bom, agora aqui, pessoal, que eu acho que é o ponto, vocês, quando fazem lá McFlu, depois calor e massa, vocês vão trabalhar muito esses modelos. Não sei se lá na introdução à engenharia ou no fundamentos, quando vocês fazem a introdução à engenharia e fundamentos, não sei se vocês chegam a ver esses balanços diferenciais. Porque o que acontece? Com o meu sistema agora, eu não posso considerar ele homogêneo. Então, eu defino um volume de controle. Isso é importante que vocês entendam, porque muito das soluções numéricas se baseiam da gente dar um passo atrás no modelo. Olha, então, o meu volume de controle vai ser quem? πr2, que é a área transversal aqui do cilindro, vezes o ΔX, que é a altura aqui do... Aqui é x, mas aqui é ΔX, esse tamanho ΔX. E o meu sistema agora é esse camarada aqui. Eu vou fazer o balanço. Ó, o fluxo de calor condutivo que entra, menos o fluxo condutivo que sai em x mais ΔX, menos o que sai pela lateral do cilindro, é igual a zero. Então, o que entra por condução menos o que sai por condução, menos o que sai por convecção, é igual a zero.
Então, o balanço ele fica assim agora, olha. Isso aqui é importante para a gente, olha. O fluxo de calor condutivo que entra em X, menos o que sai em X mais ΔX. Por quê, gente? Olha, o balanço é feito em termos de fluxo. Por quê? Esse balanço total é feito em termos de taxa. O fluxo vezes a área da taxa. Ó, taxa de calor que entra por condução, menos o que sai por condução, menos o que sai por convecção, para o ar, é igual a zero. Agora aqui está Hg, ó, tá vendo? Né? Aí, como é que a gente... Isso aqui, olha, esse aqui... Esse aqui, olha, é o balanço no volume de controle. Ele só vale para esse elemento de volume aqui, olha. Mas ele tem que valer para essa parte toda L2. Ele não pode só valer para um pedacinho. E esse pedacinho está em qualquer posição X. Mas esse balanço, ele só vale para a parte, para o volume de controle. Como é que a gente faz, então? A gente vai dividir esse trecho todo aqui, olha, pelo volume de controle. πr2 ΔX, olha. Dividir isso tudo pelo volume de controle. E aí, o que eu faço? Vejam que essa equação ela ainda só é válida para aquele volume de controle. Certo? Aí, cortando o πr2, ela fica assim, olha. Aqui é zero, né? Porque vai dar... Então, ela ficou assim. Agora, como é que eu faço essa equação ser válida para qualquer ponto aqui em L2? Como é que eu faço? Isso foi um problema que Isaac Newton trabalhou. Foi aí que surgiu o cálculo diferencial. Eles só trabalhavam até aqui, ó. Ele, Leibniz, o que eles fizeram? Eles calcularam o limite dessa equação e fizeram o volume de controle tender a um ponto. Eles fizeram esse volume de controle tender a um ponto X. Então, olha só, quando eu calculo o limite aqui, calcular o limite dessa diferença, limite aqui, eu chego nessa equação. Gente, qual a diferença, né? Qual a diferença, obviamente, dessa equação com essa? Essa aqui, ela vale para um volume de controle. Essa equação, ela já vale para qualquer ponto do sistema. Veja que ela é uma equação diferencial ordinária, derivada em x, olha. Quando eu tenho uma derivada em x, aqui, olha, né? Depois eu falo sobre isso, eu já perdi uma informação, vou dizer para vocês por quê. Bom, essa equação ela vale para qualquer ponto aqui do sistema, olha. Mas eu tenho um problema, porque ela é uma equação e duas variáveis dependentes, o fluxo x e a temperatura. Quem é que eu estou interessado? Eu estou interessado na temperatura. Então, existe uma equação dada pela lei de Fourier que traduz o fluxo em termos de temperatura. Vejam só. A lei de Fourier é essa aqui, olha. Então, eu vou pegar essa equação. Aqui em cima, a única variável dependente, que eu só posso, se eu tenho uma equação, eu só posso ter uma variável dependente, tem que ser a temperatura. Eu substituindo essa equação aqui, considerando o K constante, a equação fica assim. Ó. Veja que agora ela está na temperatura. Essa é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Você vendo? Só aqui eu tenho... Quem é a solução? Quando eu busco a solução desse problema, eu quero o perfil de temperatura. Certo? Vamos pensar no seguinte, se eu tivesse o perfil de temperatura, para eu chegar nessa equação, eu derivei quantas vezes? Duas. Derivei duas vezes. Então, eu perdi duas informações. Vocês conseguem entender isso? Eu perdi duas informações, né? Eu tenho perdido duas informações nessa equação aí. Eu perdi duas informações aqui. Então, eu preciso de duas informações adicionais. Quem são essas informações? Olha só. Eu tenho que a temperatura em x igual a zero é T1, e tenho que aqui, esse tubo aqui em cima, eu considerei ele isolado. Então, eu tenho que a derivada da temperatura, o fluxo em x igual a L2 é zero, ou seja, ddt dx vale zero, em x igual a L2. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque esse ponto, ele é... Olha, parece que já tem dois comentários aí. Deixa eu ver. O que é isso? Entendi. Ah, não. Só isso. Alguém quer alguma pergunta? Nesse ponto, esse ponto é importante, gente. Alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Tudo certo? Professor, por enquanto aqui no chat, tudo certo. Não? Então, faz uma você, então. Quer fazer uma ou não? Também não. Tá tímida? Ou vamos em frente?
Por enquanto não, professor. Então, Quando tá eu bom. tiver Então, alguma, eu falo. Tá bom? beleza. Obrigada. Tá. Gente, olha só, isso aqui é muito importante, porque apareceu a nossa primeira EDO. Essa é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Tem um termo de temperatura aqui. Toda vez que eu derivo uma função, eu perco duas informações. Nesse caso aqui, se eu derivei ela duas vezes, eu perdi duas informações. Então, eu preciso de duas informações adicionais. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu não estou conseguindo abrir o meu iPad aqui. Eu não consegui. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu iPad. Não estou conseguindo. Infelizmente, ele não está funcionando aqui, não estou conseguindo. Bom, vamos lá. Bom, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho várias coisas que não estão funcionando aqui para mim. Eu queria caneta, não consigo, só estou com point. Então, vamos caminhar. Depois a gente vou esclarecer isso aqui para vocês, tá? Olha só, eu queria dar um exemplo aqui das duas abordagens. Qual abordagem que a gente vai utilizar? É uma abordagem de balanço global ou é uma abordagem de balanço diferencial, que é o caso B? Observe a diferença. Olha a shuttle entrando na atmosfera terrestre, ou aqui saindo, não sei, né? Eu acho que ela está saindo, né? Ela está saindo da atmosfera terrestre. Imagina o seguinte, que eu queira calcular a força que o ar está exercendo, que a atmosfera está exercendo nas paredes dessa aeronave. Observe que a geometria é diferente, o contato do fluido, né, as correntes que estão se formando são distintas. Então, a força de atrito nesse ponto é o ponto mais quente da aeronave, tanto é que ela é feita com uma cerâmica mais resistente termicamente. Esse ponto aqui vão sendo mais frios, né? Ou seja, o atrito ele é menor. Então, para eu calcular força de atrito, se eu calcular por um balanço global, força é quem? É a tensão de atrito vezes a área externa da shuttle. Eu calcularia a força dessa forma. Mas veja, a tensão está variando ponto a ponto. Então, o balanço global ele não resolve o meu problema aqui. Da mesma forma que o balanço global não resolve o meu problema aqui, mas ele não resolve aqui, porque a temperatura está variando ponto a ponto. Então, eu preciso do balanço diferencial. Então, no caso da shuttle, como é que eu calculo essa força? O D de F, a derivada da força com elemento de área, é uma função da tensão que está variando ponto a ponto da shuttle. Então, para eu calcular essa força, eu tenho que resolver essa equação diferencial ordinária aqui. Perceberam? Mas tem que ter informações adicionais. Então, essa é a diferença. A resposta é: qual tipo de informação que eu quero? Eu quero uma informação mais completa ou uma informação mais detalhada? E qual é o tipo de informação que eu preciso determinar aqui no meu sistema? No caso, como eu quero calcular a força total que está agindo sobre a parte externa da aeronave, eu tenho que resolver essa equação aqui. Então, é a diferença de um modelo da hierarquia 1 para um modelo da hierarquia 2. E aí você pode continuar, tá, gente? Aqui, olha, nesse modelo aqui que nós tínhamos, a gente pode fazer outras hipóteses, por exemplo, que existe condução na direção X, mas também existe na direção radial. Aí eu vou ter uma equação diferencial variando aqui, olha, tanto em X quanto no raio. Eu vou ter dois termos aqui de condução. E aí você vai aprimorando o seu modelo. Tá bem? Bom, agora já são 3h26. Como a gente vai começar um assunto novo, a gente vai falar sobre exemplos de soluções de equações analíticas. Por quê? Porque para eu saber aplicar as técnicas numéricas, eu tenho que entender um pouco do que está acontecendo na parte analítica. Porque a solução numérica ela é muito parecida com a analítica. Só que a solução analítica, só vou passar para vocês que a gente vai ver agora, vou passar aqui rapidamente, só essa definição aqui que a gente vai fazer, né, de solução analítica e numérica. Aqui não tem um rigor matemático, tá, gente? Mas olha só, as técnicas que não utilizam aproximações, a gente chama de analítica. Se eu precisar fazer qualquer aproximação, ela já é chamada de técnica numérica. Então, a gente, só vou mostrar para vocês aqui, mostrei nessa parte, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre soluções analíticas, fazer uma revisãozinha, e aí a gente já entra hoje mesmo nas técnicas numéricas. Não sei se dá tempo de implementar no Octave hoje, ou a gente só faz na quinta. Mas a gente vai, então, nesse módulo agora, a partir de 4 horas,
a gente vai ver alguns exemplos de soluções analíticas. Não são muitos, mas aí vai ajudar na compreensão, porque a maneira que a gente aborda um problema analítico e numérico é o mesmo. O que muda são as aproximações, tá bem? Então, gente, vamos parar agora para a pausa. A gente volta 4 horas em ponto, tá bem? Perfeito, professor. Perfeito, então, são, no meu relógio, 3h28. Um abraço, então, até 4 horas, tá, gente?